Mas, afinal de contas, o que é ter uma dissociação? Você sabe o que é dissociação? Dissociação nada mais é que são episódios que eu, você já tivemos, no qual nós ficamos um pouco desconectados da realidade. Só que é importante ressaltar que existe episódios dissociativos, crises dissociativas e transtornos dissociativos que são coisas completamente diferentes. Como você pode perceber, existe uma gravidade referente a isso. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para você o que é uma dissociação. E assim como eu já tive episódios dissociativos, eu tenho quase certeza que você já teve episódios dissociativos também, só que você não sabe. É muito difícil a gente explicar quando nós passamos por um episódio dissociativo para alguma pessoa, por causa que nós perdemos um pouco do controle dos nossos pensamentos e também da realidade. Então é difícil explicar para a pessoa quando você passa por um momento desse. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é ter uma dissociação. Antes de mais nada, o que é o conceito de dissociação? Dissociação nada mais é que uma experiência psicológica que nós passamos na vida, no qual nos desconectamos da realidade. E a partir do momento que você se desconecta da realidade, você perde a capacidade de algumas funções executivas. Então isso quer dizer que é mais difícil de você estar no presente, no qual você tem sensações físicas, emocionais e cognitivas extremamente complexas, no qual você não se sente conectado com a realidade. E para muitos, a dissociação ela pode ser um período passageiro comum, quando nós estamos tão imersos nos nossos pensamentos, que às vezes uma pessoa está na frente de nós falando com a gente e tudo mais, e parece que a gente não está escutando nada, mas conseguimos voltar, rápido para o momento presente, que é o que a gente fala da famosa brisa, né? Sabe quando você está brisando às vezes e tudo mais? Às vezes sim, isso pode ser um episódio dissociativo que você está passando, mas automaticamente você consegue voltar, rápido. Isso normalmente acontece às vezes com umas piscadas de olhos e tudo mais, ou às vezes o nosso pensamento volta a atenção para o presente, falando, olha, Eduardo, se concentra aí que tem uma pessoa na sua frente falando. E eu consigo voltar diretamente aí para a situação. E eu acredito que você já deva ter passado por alguma experiência dessa também, ao estar conversando com alguma pessoa e tudo mais, e aí o pensamento vem, toma conta da realidade e você meio que se desconecta daquilo que está acontecendo, seja uma pessoa falando na sua frente, você estando em algum ambiente, só que automaticamente você consegue voltar aí para a realidade. E olhando de forma mais minuciosa para o nosso cérebro, quando você passa por uma situação dessa, você ativa uma rede chamada de rede de modo padrão no seu cérebro por um curto espaço de tempo, no qual o seu cérebro se conecta com essa rede e automaticamente depois você volta aí para a sua realidade. Porém, em casos mais graves, pode acontecer crises dissociativas que estão diretamente ligadas à despersonalização. De forma resumida, a despersonalização é quando você tem dificuldade de se conectar com o seu corpo. Então parece que você tem experiências estranhas, como se você estivesse observando a si mesmo. Eu imagino que eu estou aqui parado, eu tenho uma crise dissociativa, começa a acontecer algumas coisas estranhas dentro de mim, dentro do meu corpo, que eu não sei explicar, dentro da minha cognição, dentro das minhas emoções, e parece que eu estou parado aqui, olhando para a câmera, falando com vocês, e eu sinto que o meu corpo está saindo. Então é como se eu estivesse aqui do meu lado, me observando. Isso pode ser uma crise dissociativa que está relacionado à despersonalização. Mas lembra que existe várias e várias experiências. Tem experiências como se fosse essa, que parece que é uma alma que está aqui observando o que eu estou fazendo. Tem pessoas que elas se sentem também flutuando, como se elas não conseguissem ter ground, de estar com os pés atrelados ao chão. Então tem várias e várias experiências, mas nesse lado já é um pouco mais complexo e mais grave pelo fato de estar relacionado a uma questão de despersonalização. E também tem uma questão mais complexa e mais grave ainda, que é quando nós falamos de transtornos dissociativos. Um desses transtornos é a questão de múltiplas personalidades. Então, quando a pessoa ela tem diversas personalidades, podendo ser uma, duas, três, quatro, cinco ou mais personalidades dentro dela, e ela assume aquela personalidade, podendo acontecer que algumas personalidades elas não se conheçam entre si. Eu sei que é meio complexo, mas eu vou tentar resumir para você. Então imagine que eu, Eduardo, tenho um transtorno dissociativo de múltiplas personalidades. Então hoje eu sou o Eduardo aqui
de um jeito com você, daqui a um tempo ou às vezes no dia seguinte eu sou um outro Eduardo completamente diferente e esse outro Eduardo não conhece esse Eduardo que está falando com vocês. Então, isso é extremamente complexo, né? A neurociência ainda ela não consegue explicar exatamente o que acontece devido à complexidade desses fenômenos, mas o que se sabe é que a partir do momento em que a pessoa assume uma personalidade, ela vai criando uma rede de conexões e a partir do momento em que ela assume a outra, ela cria outra rede de conexões. E essas redes, elas não se comunicam entre si. Como eu falei, às vezes pode ser que a pessoa não tenha conscientização das outras personalidades que ela tem, como também pode acontecer momentos em que ela tenha conscientização aí das outras personalidades. Pelo fato de ser muito complexo e a nossa mente ser muito complexa, varia de indivíduo para indivíduo. Porém, nesses casos, devido a ser um transtorno de personalidade de alta complexidade, é importante buscar acompanhamento psicológico quando esses episódios dissociativos começarem a ficar mais presentes e com maior intensidade. Resumindo tudo isso que nós falamos até agora, então, o que é dissociação? Dissociação, na sua forma mais simples, são episódios que acontecem comigo, com você e tudo mais, que nós temos uma desconexão momentânea da realidade, mas que conseguimos voltar aí para o nosso estado de consciência e estar presente. Diferente de graus, quando vai apresentando uma maior frequência, uma maior intensidade referente a esses sintomas, isso pode agravar para coisas mais sérias e podendo gerar crises dissociativas acompanhadas com despersonalização ou até mesmo desenvolver transtornos dissociativos, como por exemplo de múltiplas personalidades. Lembrando que muito importante, quando esses episódios de despersonalização começam a ter uma frequência e uma intensidade alta, é extremamente importante buscar profissionais para auxiliar aí nessas questões emocionais e psicológicas. Beleza? Show? A gente se vê aí no próximo vídeo. Beijão no seu coração.